Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de questão do Enem 2023 para vocês. Falou, moçada, mais uma questão de física aí, a gente vai resolver questão 135 que caiu ano passado aí no Enem. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa, certo? E métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, onda mecânica, através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ecos, A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundos. Já até destaquei aqui, 0,5 segundos. O segundo eco chega a 1,1 segundo após a emissão do pulso, certo? Então, aí o que acontece? Aqui está o emissor, e detector de pulso. Aqui tem essa camada que é rocha. Aí vem essa camada onde está o líquido, que é de 450 metros, certo? E aqui de baixo tem rocha de novo. Então o que aconteceu? O primeiro eco voltou depois de 0,5 segundos. Então foi o tempo que ele fez o quê? Para ele aqui bater nessa parte de cima e voltar. O segundo voltou 1,1 segundo depois, ou seja, o tempo que ele gastou para vir aqui no fundo e voltar, certo? Então, qual foi a distância, o tempo que ele gastou para atravessar o líquido, pessoal? É a diferença entre o tempo maior, que foi o tempo que ele gastou para vir até aqui embaixo e voltar, e o tempo menor, que foi o tempo que ele gastou para vir daqui de cima e voltar, certo? Essa que é a grande sacada dessa questão. É tu verificar que o tempo que ele percorre esse líquido aqui é a diferença entre o tempo que ele gastou para vir aqui no fundo e voltar e o tempo que ele gastou para vir aqui na parte de cima e voltar. Dividindo por 2. Por que dividindo por 2? Porque esse tempo aqui ele gastou para atravessar duas vezes o líquido, uma indo e outra voltando. Beleza? Então o que acontece aqui? Eu vou ter que o tempo vai ser 1,1, que é o tempo o tempo maior, que gastou para ir lá no fundo e voltar, menos o tempo menor, que foi 0,5, que foi o tempo que ele gastou para vir aqui em cima e voltar. Então, e dividindo por 2, porque como eu falei para vocês, ele faz esse trajeto duas vezes. Então, 1,1 menos 0,5 dá 0,6, que dividido por 2 dá 0,3 segundos. Então, o tempo que ele gasta para atravessar o líquido só uma vez, é 0,3 segundos. Certo? Porque não esquece que esse 0,6 foi o tempo que ele gastou para ir e voltar, ou seja, vai passar duas vezes pelo líquido, por isso que a gente dividiu por 2 aqui, beleza? Então o tempo que ele gastou para atravessar o líquido uma vez só foi 0,3 segundos. Tendo esse tempo, ele quer que a gente calcule o quê? Ele quer que a gente calcule a velocidade do som na camada líquida em metros por segundo. A gente sabe que distância é igual a velocidade vezes o tempo, Deus vence todos, aquela famosa fórmula que a gente vê. Se eu já sei isso, eu vou calcular a velocidade como? Esse tempo que está multiplicando passa como? Dividindo. Então a gente descobre que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. A distância que ele percorre no líquido é de quanto? 450 metros. Então está bem aqui, 450. O tempo que ele gastou para percorrer o líquido é de 0,3 segundos, que é o tempo que ele gastou para fazer só uma vez o percurso. Então, dividindo 450 por 0,3 é a mesma coisa que dividir 4.500 por 3. Porque a gente acrescenta um zero, e elimina depois as vírgulas.
45 por 3 dá 15, né? Acrescenta os dois zeros, dá o quê? 1.500. Então a velocidade no líquido foi de quanto? 1.500 metros por segundo, que dá exatamente aqui a letra D, meus amigos. Que seria a alternativa certa aqui nessa questão. Beleza? É ou não é um negócio divertido? Uma questão bem legal, bem simples, que envolveu o que aqui? Fórmula do movimento retilíneo uniforme, né? Fórmula do deslocamento no movimento retilíneo uniforme. Distância igual a velocidade vezes o tempo. Beleza? A sacada era só se perceber que o tempo aqui é dividido por 2, porque ele passou pelo líquido duas vezes, uma indo e outra voltando. Beleza? Fiquem com Deus, eu sou Jesus Senhor. Não esqueça de dar um like se tu gostar, se inscrever no canal se não está inscrito. Um abraço, vamos estudar para o Enem, moçada. Um abraço, valeu!